Então Deus estava, por meio de Jesus Cristo, nos reconciliando com o Pai. Isso nos dá a entender que nós estávamos brigados com Deus. Nós estávamos fora da graça de Deus. Paulo chega a dizer o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Daí todos estavam fora da glória de Deus, estavam fora do céu, estavam fora da salvação. Então Deus, pelo seu imenso amor, como diz lá em João, escrevendo o apóstolo, dizendo que não foi nós quem escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu. Nós estávamos fora, nós éramos infiéis, nós éramos errantes, nós não podíamos. E aí é onde nós encontramos uma ousadia para agora dizer que somos salvos. Uma ousadia para dizer que eu sou filho de Deus. Paulo, escrevendo no capítulo 2, ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Capítulo 2 de Efésios. Então a gente vê ali que Deus estava de fato olhando para nós e dizer: eu não tenho para esse povo senão a reserva da minha ira. A minha ira vai cair sobre esse povo. E Deus, então, querendo destruir-nos, acabar conosco, ele fez cair sobre o seu filho as nossas iniquidades. Ele fez cair sobre os seus filhos sobre o seu filho a nossa culpa. Ele fez cair sobre o seu filho toda a sua ira. É por isso que Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: agradou ao Senhor moê-lo. Agradou ao Senhor fazer enfermá-lo. Deus se agradou de chicotear o seu filho. Deus se agradou de matar o seu filho. Deus se agradou de levar o seu filho à cruz. Alguém pode dizer: mas que Deus é esse que se agrada de fazer o mal, de levar o filho para a cruz, de levar o filho à morte? Que Deus é esse? É porque quando Deus olha lá do céu à terra, ele não vê o seu filho na cruz, literalmente. Ele vê os nossos pecados, ele vê as nossas injustiças, ele vê a nossa incoerência, ele vê a nossa ingratidão, ele vê a nossa infidelidade, ele vê a nós como homens maus, corruptos, infiéis, que Deus criou-nos para servi-lo, e nós preferimos aceitar o pecado e nos entregar ao pecado, de tal forma que quando ele olhava para o seu filho, é como se ele estivesse chicoteando a nós, é como se ele estivesse matando a nós. Por isso Isaías diz assim: agradou ao Senhor moê-lo, é porque ele estava fazendo como se fosse a nós. Aleluia! E ele então suportou tudo isso por amor a nós. Glória! Aleluia! Aleluia! Voltando um pouco aqui para Hebreus, vamos ver agora os privilégios, em rápidas palavras. Quando a Bíblia diz que esses sacerdotes, esses homens que faziam e ofereciam sacrifícios a Deus, eles faziam pela lei, mas eles buscavam uma perfeição, eles buscavam um melhoramento, eles buscavam que Deus se aplacasse, que Deus ficasse satisfeito dos sacrifícios, mas Deus não ficou, Deus não aceitou. Olha o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 10: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então havia um desejo de Deus para que a gente fosse aperfeiçoado, mas o sacrifício não pôde fazer isso. E eles ofereciam cada vez mais, ano após ano, sacrifício, buscando um aperfeiçoamento, buscando a nossa santidade. Porque, irmãos, Deus não aceita se entrar no céu com pecado. Deus não aceita impuro entrar no céu. Deus não aceita entrar no céu de qualquer jeito. Por isso, a Bíblia diz que lá só vai os limpos de mãos,
e puros de coração. Não entra no céu sem a pureza, não entra no céu sem a lavagem, não entra no céu sem a purificação. Então os sacrifícios não puderam fazer isso. E Deus diz assim: olha, aquele que não for santo, aquele que não seguir a paz e a santidade, não verá o Senhor. Vocês estão entendendo? A gente não pode entrar no céu se não for santo. Verdade, Deus. Hebreus diz assim: seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Sede perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Mas o sacrifício buscou aperfeiçoar as pessoas e não conseguiram. Aí então a Bíblia diz no versículo 2, que de outra maneira, se eles tivessem encontrado a perfeição, eles não iriam buscar, certo? Buscar uma outra situação para isso. Olha o que diz o versículo: de outra maneira a teriam deixado de oferecer. Se eles tivessem encontrado a perfeição nos sacrifícios oferecidos a Deus pelos pecados, eles teriam deixado de oferecer sacrifício. Mas não deixaram por quê? Porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Eles, diz aqui a palavra, que eles tinham, cada vez que ofereciam sacrifício, mais vinha a consciência do pecado. Ofereciam o sacrifício, imolavam o cordeiro, matavam o bode, matavam o carneiro, ofereciam milhares de cordeiros, de pombos, ofereciam todo tipo de oblação, e Deus trazia cada vez mais a consciência dele. Eles tinham uma consciência pesada do pecado. Não tinham, eles ofereciam, eles buscavam. A Bíblia diz que lá no tabernáculo, começava de manhã, os sacerdotes lá no altar ofereciam sacrifício, e chegava 1, 2, 3, milhares de pessoas, cada qual trazendo um bode, trazendo um carneiro, trazendo um cordeiro, trazendo 2 pombos, um efa de farinha, e oferecia sacrifício, e eles não limpavam a consciência. Olha o que diz o versículo 3. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Olha, em vez, irmão, de eles serem perdoados e limpado a sua consciência, eles só comemoravam os pecados. Você sabe o que é comemoração? Você sabe o que você faz quando você comemora o aniversário da sua mãe, o aniversário do seu pai, do seu filho? Você está lembrando o quê? Você está lembrando que eles viveram já tantos anos. Por exemplo, comemora seu aniversário de 1 ano. Eu estou lembrando e comemorando que o meu filho está com 1 ano de idade. Eu comemoro o aniversário de 5 anos. Eu estou lembrando que o meu filho já viveu 5 anos de idade. Eu estou comemorando os 5 anos, não é assim? Eu estou comemorando 15 anos. Eu estou comemorando que o meu filho já viveu 15 anos. E eu estou comemorando 15 anos de existência dele. Então, cada vez que eles ofereciam o sacrifício, eles, em vez de estarem diminuindo o pecado, ou limpando a consciência, estavam comemorando os pecados praticados. Meu irmão, que coisa horrível! Não sei se você tinha parado para meditar, mas medita nisso aqui. Comemorando cada ano os pecados. Porque, aí diz o versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Versículo 4, você está acompanhando aí? Diz que em vez de eles estarem limpando a consciência, eles estavam comemorando os pecados. Então não tinha jeito, irmão. Aí diz o escritor aos Hebreus: é impossível, não tem condição, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Aleluia! Pelo que, aleluia, entrando no mundo, aqui diz a revelação do que Deus prometeu lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher tirariam ou levantariam que esmagaria a cabeça da serpente. Aí diz a Bíblia no versículo 5, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aleluia! Aqui está dizendo, olha, o que diz lá em João, quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia!
E ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O escritor está dizendo assim: preparaste-me um corpo, aleluia. Ou seja, Deus se encarnou, Deus tomou forma de homem, foi preparado um corpo, aleluia, para que pudesse tirar os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5, pelo que entrando no mundo, ou seja, chegando Jesus no mundo, através do Espírito Santo, através da encarnação, foi preparado um corpo para ele, para que através desse corpo, ele tirasse os nossos pecados. Glória. Aí João, quando vê Jesus, diz assim: eis aí, Deus me dá uma revelação, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. O que os sacrifícios não puderam, o que tudo o que foi feito não pôde tirar, Jesus pôde. Aleluia. Jesus conseguiu. Aleluia. Então, nós vamos agora ver os privilégios. E quando Jesus chega, aleluia, a fazer isso por nós, quando ele se oferece como oblação, quando ele se oferece como sacrifício, glória a Jesus, então está dizendo no versículo 9, tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que ele está dizendo aqui? O mandamento e a lei não foi suficiente. Aquilo que foi feito antes não foi suficiente. Ele diz agora, afasta o primeiro, ou seja, aquele plano A, aquele plano da lei, aquele plano de sacrifícios, aquele plano de tirar o pecado do homem, não conseguiu? Tira o primeiro e estabelece agora o segundo, que é Jesus. Glórias. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Você está entendendo aí? Aleluia. Glória. Aí quando a gente vê isso, irmão, quando a gente vê isso, a gente agora encontra alguns privilégios. Daí então o autor dizendo, irmão, nós temos agora ousadia, privilégio, oportunidade, aquilo que a lei não fez a mim, aquilo que nada pôde me trazer, aquilo que estava impossível à lei, Deus fez por nós, aleluia. Agora você está aqui no santuário, com ousadia, falando com Deus, glorificando a Deus, tendo o privilégio de mostrar a Ele o que você tem para lhe dar. Isso é ousadia, irmão. Nós não podíamos entrar no Santo dos Santos, nós não podíamos entrar no Santo, nós tínhamos que ficar do lado de fora. No tabernáculo tinha o lugar Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e depois tinha um lugar santo, aonde ministravam os sacerdotes, mas ao lado do tabernáculo tinha o pátio dos judeus, aonde ficavam os judeus que traziam os sacrifícios para ser oferecido pelos sacerdotes, mas do lado depois do pátio dos judeus, tinha o pátio dos gentios, irmãos. Agora entenda, eu tinha que atravessar 3 portas. Escute bem, primeira porta, eu tinha que passar do pátio dos gentios para o pátio dos judeus, primeira porta. Segunda porta, eu tinha que passar do pátio dos judeus para o lugar santo. Terceira porta, eu tinha que passar do pátio do lugar santo para o lugar santo dos santos. E não dava. Aleluia. Aí Jesus aparece e diz assim, vocês não precisam mais fazer isso. Não preciso mais atravessar. Não precisa mais de sacrifício. Porque eu vou dar a minha vida por vocês. Porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Aquilo que vocês não podem fazer, existem 3 portas para atravessar, e vocês não podem, porque quando os gentios queriam ser judeus, não podia. Os judeus diziam assim, nós somos filhos de Abraão, nós não somos como esses homens. Você vê que aquele homem, quando estava orando, ele disse assim, Senhor, eu não sou como este publicano,
sacrificando pecador, esse gentil aí, ruim. Eu faço minhas orações, eu dou as minhas esmolas, eu faço o meu jejum, aleluia. Mas Jesus já tinha aberto a porta para os gentios e disse assim: olha, este que se justificou, ele voltou sem a justificação. Mas aquele gentil disse: Senhor, eu não posso nem erguer os meus olhos, eu sou pior do que o que o Senhor me disse que eu era um homem mau e pecador, aleluia. Eu não posso nem erguer os meus olhos para o céu, porque sou pecador. Mas Jesus disse: foi para você que eu vim, foi para você que eu morri, foi para você que eu subi na cruz, aleluia. E a Bíblia diz que ele, diz Jesus, que ele voltou justificado e o outro não, porque se orgulhou. Então nós não podíamos atravessar essas três portas. Lembrando, a porta onde dava acesso aos judeus, pátio dos judeus, a porta onde dava acesso ao sacerdote, lugar santo, a porta onde dava acesso ao sumo sacerdote, lugar santo dos santos. O que Jesus fez? Aleluia. Ele rompe tudo isso e diz: eu abri a porta, aleluia. Eu abri a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, sairá, entrará e encontrará pastagem, aleluia. Ele diz: eu sou a porta. Não precisa você ficar dependendo de judeu, nem do lugar santo, nem do lugar santo dos santos, porque eu estou no lugar santo dos santos, faço um sacrifício e abro a porta para você entrar. Glória. Aleluia. Deus abriu a porta para você entrar. É por isso, irmão, que eu não posso deixar de adorar a Deus. É por isso que eu não posso pecar contra Deus. É por isso que quando vem um pecado eu digo: não posso. Deus me abriu a porta, Deus me deu o caminho de graça. Era para eu estar na cruz, era para eu estar morto. Eu não merecia nem sequer o olhar de Deus, mas Jesus, ele foi à cruz por mim. Ele abriu todas as portas, aleluia. É por isso que no versículo 20, aleluia, o escritor diz assim: pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Versículo 20, pode prestar atenção. Aleluia. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, aleluia. Você não podia entrar no santuário. Eu já disse que nós estaríamos lá atrás da terceira porta, que era o pátio dos gentios. Não tinha acesso, não tinha condição, ninguém podia entrar no santuário. Mas agora com ousadia nós entramos. E a ousadia é tão grande que você entra e pode bater, e pode pedir, e pode clamar. Jesus disse: você pode bater, porque quem bate se abre. Você pode pedir, porque quem pede recebe. Você pode de fato fazer isso, porque nós temos ousadia. Ou seja, Deus está dizendo: não fique triste, não fique parado, peça, aleluia. Pode pedir, porque quem pede, quem bate, quem busca vai encontrar. Aleluia. Está dizendo: tenha ousadia, peça, meu filho, porque não há um pai que quer dar coisas boas ao filho do que eu. Porque ele disse: vós sois pais e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. A ousadia é tão grande, irmão, que não precisa nem a gente pedir. Jesus sabe, antes de você pedir, antes de você, Jesus sabe o que nos é mister. Ele disse: não andeis ansioso pelo que haver de comer, de beber ou de vestir, porque o vosso pai cuida dos pardais, ele cuida dos lírios, ele cuida dos passarinhos, e vocês valem mais do que os passarinhos, aleluia. Então tenha ousadia para pedir, tenha ousadia para entrar, tenha ousadia para pedir perdão, tenha ousadia para se arrepender, tenha ousadia para se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela salvação que tu me deste. Aleluia. Aleluia. Vamos mais à frente. Pelo novo e vivo caminho. Agora vamos ver aqui esses privilégios. Primeiro privilégio, irmão. Versículo 11 do capítulo 10. Assim todo sacerdote, aliás, versículo 12 do capítulo 10. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Aleluia. Primeiro privilégio, aleluia. Diga-se comigo: eu não preciso de mais sacrifícios. Olha aí, você veio da igreja que você tem que sacrificar. Tem que fazer um sacrifício. Rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, andar de joelho, fazer penitência. E em alguns momentos tinha que se retalhar, tinha que, sabe,
que se autoflagelar, certo? O homem dizia assim: vá lá agora, reze 90 Ave Maria, passa o dia com o rosáriozinho, sacrificando, não era? Precisamos mais não, irmão, aleluia, Aleluia. porque foi oferecido um único sacrifício por Glória. nós. Aleluia. Aleluia, Glória. um único sacrifício. É. Mas havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ele se assentou à destra do Pai Glória. e disse: pode vir, o que é que tu quer? Pede-me, eu te darei. Glória. Aleluia, pede o que queres. Ele ainda diz assim aos discípulos: vocês não pediam nada, pede e recebereis, porque agora eu estou assentado no trono, quem manda agora sou eu. Aleluia, todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. O inimigo, o príncipe deste mundo foi destituído. Aleluia, ele não pode mais contra a tua vida, ele não pode mais contra a tua casa, ele não pode mais contra você, porque você está cobertado, selado pelo sangue de Jesus. E o inimigo não pode entrar na tua casa, porque esta casa está ocupada, esta casa tem dono. Aleluia, quando você de fato oferece-se a Deus, o inimigo não entra, a feitiçaria não entra, a macumba não entra. Pode bater tambores, pode fazer noites, pode comer carne viva, pode oferecer galinha, pode fazer farofa, pode fazer sacrifícios no cemitério, nada entra em você, porque você está escudado. Aleluia, não entra por baixo, porque está calçado com os sapatos da salvação. Não entra por cima, porque tem um escudo que te protege, o capacete da salvação. Não entra de lado, porque você está com a armadura espiritual de Efésios capítulo 6. Não entra de modo algum, porque você está escudado. E tem mais, quando vier essas coisas, seta, Deus te deu um escudo e te deu a espada. Aleluia, vai usando a espada, ou seja, vai usando a Bíblia, vai usando a espada e vai repreendendo. Você não entra na minha casa, você não entra na minha vida, não entra no meu corpo, não tem direito sobre a minha carne. Meu filho, esse corpo aqui foi entregue ao Senhor, esse corpo foi entregue a Deus. Não pode ser dividido com o pecado, não pode ser dividido com a prostituição, não pode ser dividido com o adultério, não pode ser dividido com a promiscuidade. O meu corpo é morada e templo do Espírito Santo, e eu não dou para ninguém, ele pertence a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um único sacrifício. Glória. Segundo privilégio, versículo 16: este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que João diz: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Deus não escreveu agora a lei nas tábuas de pedra, foi escrito no meu coração. Glória. O salmista já profetizava dizendo isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.